vou chamar também outras turmas, porque aí tem turma a partir do terceiro grupo, da terceira equipe, que também não apresentou, né, em menor quantidade, mas ainda há, e penso que em grande quantidade é a quarta equipe que não apresentou nas turmas, né, então é onde a gente vai ter ainda mais atenção para a gente estudar e entender melhor, já que não vimos, pelo menos coletivamente ainda. Aí, ó, como grupo 3, eu gostaria de chamar o grupo de Ana, Laura. Terceiro D, Ana, Laura, Daniela, David e Laís. Estão todos aí? David ainda não chegou, que ele está procurando o link. Diga aí a ele, está em sociologia. Só David não está, é Ana? E Laís também tá não, que não acharam os códigos. Oh, meu Deus. Lá em sociologia. Vê se tu chama aí, Ana, eles. Eu acho que ele estava procurando em história de novo. Ah. Nada, não. Eles entraram, vão entrar agora. Eu tô de olho em quem tá saindo dessa reunião, entrando e saindo. Eu tô de olho, tô avisando. Ai, Charliane, moleque, tudo bom? Charliane, diga oi, que sua professora tá falando com você, Charliane. Oi, professora, tudo bem? Sim, muito bem, tudo bem, graças a Deus. Cadê a Ana? Eu não sei não, eu tô aqui, mas os outros... Ô, Ana, dá um alerta a eles assim, tá mandando entrar, corra, cuide, dê um alerta aí a eles. Eu fiz exatamente isso no grupo aqui de nós, mas... Do terceiro a equipe de Maria Clara tá aí. Cadê Maria? Sim, professora. Vanessa, Laisa e Fernanda também, Clara. Só tá faltando o Lais, eu acho que ela não vai apresentar. Ah, não, Ela tá certo. dá o link para ela. Oi? Ela pediu para mandar o link para ela. Laisa? Sim, acho que ela não tá achando. Ela acabou de entrar. Oi, eu consegui entrar agora. Que bom, querida. Ô, meninos, então eu vou para vocês. O grupo 3 do terceiro A. Eu vou para vocês. E, Ana Laura, eu não estou dispensando nada de vocês, não. Saindo desse grupo, eu vou para vocês, viu? Aí, se eles não entrarem, não tem problema, você apresenta o seu estudo, tá bom? Ó, primeiro eu quero parabenizar a equipe de Fernanda, que acabou de apresentar, né, na última aula. Parabéns, meninos. E quero contribuir um pouco sobre essa questão de urbanização e industrialização. Para isso eu fico ainda mais confortável, meninos, porque nós tivemos aquelas aulas em geografia sobre urbanização. Eu espero que vocês estejam lembrados e de quão importante, olha o danado David chamando, e de quão é importante a questão de urbanização para o desenvolvimento industrial. A sequência é essa mesmo. Samuca, eu estava esperando você já, olho no olho, viu? A ideia é essa. Se tratando do Brasil, nós já entendemos que esse processo de modernização, ele vai ser iniciado no final do século XIX, né? E vai ser intensificado no século XX. Isso, Alice. E vai ser intensificado no século XX.
Esse eixo de desenvolvimento, ele vai ser muito favorecido pela questão do café. Então, vão ser os cafeicultores que vão disponibilizar recursos para a modernização das cidades. Que cidades? Os principais centros urbanos do Brasil naquele momento. Então, a gente vai dar um grande destaque ao Rio de Janeiro, como a capital federal, a gente vai dar destaque a São Paulo, a gente vai dar destaque a Belo Horizonte, a Salvador, a Recife, por exemplo, tá? E o que vai acontecer com esse envolvimento? Lembrando a vocês que, como essa intensificação, essa grande quantidade de capital vai ser basicamente de café, então a região sudeste vai ser muito melhor favorecida por essa urbanização inicial. Depois, obviamente, isso vai se expandir por todo o país. Mas esse surto industrial, esse surto de modernização, ele vai ser favorecido pela essa disponibilidade de capital do café, e isso vai favorecer o desenvolvimento desses centros urbanos. É importante ressaltar para vocês, #atenção Enem. O Enem cobra com muita intensidade a questão da descentralização social. Professor, o meu grupo, depois esse grupo apresenta. Eita, peraí. Deixa eu ver o que é que tem uma mensagem aqui de grupo. Ô, Eric, deixa eu dar uma parte aqui. Ô, Eric, seu grupo é tema 3 ou 4? Meu grupo, professor, é tema 4. Nós somos do terceiro B, foi o único grupo que não deu para apresentar. Entendi. Ô, Eric, veja, eu vou chamar 2 grupos de 3, do grupo 3. Eu vou chamar o grupo de Ana Laura e o grupo de Maria Clara, do 3. Se você, meu filho, você especificamente, não vê que o tempo está passando e não vai conseguir esperar, você saia e vá para esses seus compromissos, certo? Deixe seu grupo aí e eu lhe justifico, tá bom? Mas deixa teu grupo alerta. Se você vê que o tempo está ficando curto para o que você tem para fazer, você vá e você está justificado, tá bom? Porque se eu chamar agora o seu grupo 4, aí eu vou atropelar os temas para a gente. Tá bom? Tá certo. Você está justificado. Eu estava falando do #Enem. O Enem, ele vai tocar muito forte na questão da descentralização industrial. Professora, mas a senhora está falando agora da questão do surto industrial. Eu estou falando desse surto e já sei que vocês compreendem esse momento, final do século XIX, início do século XX, né? Isso vai ser muito intensificado com Vargas, que a gente vai precisar chamar Vargas daqui a pouco, vocês também já sabem isso, né? A gente já conversou bastante sobre essas ideias iniciais de Vargas, e esse processo industrial vai ter uma dinâmica muito grande a partir de Vargas e aí os presidentes que o vão suceder, certo? Vamos dizer assim, o desenvolvimento industrial do nosso país, nada acelerado, né? Veja que a industrialização, ela começa no mundo no século XVIII, com a Inglaterra. No século XIX, grandes nações, potências mundiais vão promover as suas industrializações. Muitos países europeus. E fora da Europa, a gente vai destacar de forma muito segura Japão e Estados Unidos. Eles vão promover suas industrializações aí, início do século XIX. Vejam que nós estamos no final do século XIX no Brasil e o que nós temos é um surto, apenas um surto de modernização. Só no século XX nós vamos promover essa industrialização, tá certo? Aos trancos e barrancos, como já sabemos. Eu estava chamando a atenção da descentralização. Vocês sabem que como esse eixo do café está ali na região sudeste, é ali onde vai se amontoar esse início de indústrias no país, de fábricas. Lógico que, como qualquer processo de urbanização,
nós vamos sentir necessidade dos deslocamentos internos. Então, é aí, nesse momento, que nós vamos ter um grande fluxo migratório de todas as regiões do país para o Sudeste. Ô, professora, então é aí onde a gente vai começar aquela ideia, vamos para São Paulo buscar uma melhor condição de vida, vamos para São Paulo para ver se a gente consegue se livrar da seca. Gente, é nesse processo da primeira década do século XX, certo? A primeira década não. A metade do século XX, o início do século XX vai ser caracterizado por isso. Porém, a região Sudeste superlotou. E, lógico, o processo de urbanização dela não atendeu à necessidade dessa demanda populacional. É onde a gente vai ver os desempregados, a marginalização, a violência, os sem-tetos. Isso vai ser muito intensificado, porque a urbanização não acompanhou a industrialização. Né? A má qualificação profissional, a não qualificação profissional, o déficit educacional, é onde nós vamos ver tudo isso aí. O que é que vai acontecer? Vai acontecer no Brasil, na segunda metade do século XX, especialmente a partir da década de 80, meninos, vai acontecer um processo de descentralização industrial. O que significou isso? As políticas públicas no âmbito federal e estaduais, elas vão começar a promover incentivos para as indústrias saírem do eixo Sudeste e promoverem suas indústrias em outros estados, especialmente Nordeste, Norte. Por quê? Porque eram os menores índices de industrialização. Então, as empresas, grandes empresários, eles vão receber dos governos incentivos fiscais, diminuição de impostos, infraestrutura adequada para a montagem das fábricas, espaço físico, tudo isso. Eles vão receber incentivo nessas regiões mais afastadas. E o sentido disso acontecer é para que se tirasse do Sudeste vamos dizer, a superlotação, tentando amenizar os problemas sociais. Então, a partir da década de 80, nós vamos passar no Brasil por um processo chamado descentralização industrial. Então, é quando a gente vai ver nessas outras regiões incentivos de indústria. E isso vai favorecer as regiões, professora? Com certeza, não é? Vai favorecer o emprego direto, o emprego indireto, porque eu acho que vocês sabem que para cada emprego direto, nós geramos 4 ou 5 empregos indiretos. Uma fábrica se monta, ela chama empregados, funcionários, mas ao redor dessa fábrica vai ter o banquinho que vai vender o lanche, o carrinho de picolé, a lojinha que vai se montar, entende? Esses são os empregos informais relacionados a uma empresa. Então, realmente, é algo extraordinário a implantação de uma indústria em uma localidade. Eu acho que vocês também acompanham, vou dar só mais um exemplo, acho que vocês também acompanham, por exemplo, aqui na região de Pernambuco, litoral norte. Aquela região, por exemplo, de Goiânia, ela recebe grandes incentivos fiscais, por exemplo, para a implantação de fábricas de automóveis. Imagina o quanto isso gera de desenvolvimento ali naquela região, não é? A região de Abreu e Lima, com a questão petroquímica, isso gera muito investimento para uma região. Esse processo se dá, e a ele nós chamamos descentralização industrial. Tá certo? Cuidado de não esquecer isso, o Enem vai cobrar isso a vocês. Dúvida, gente? Então, quero chamar aí a equipe de Clarinha, que já estava todo mundo a postos, e depois vai a equipe de Ana Clara. Ana Laura. Eu vou começar a falar sobre a Guerra de Canudos. Canudos foi uma vila fundada no sertão baiano por um homem que era chamado de Antônio Conselheiro. E muitos sertanejos foram para a vila de Canudos morar.
E os canudos eram autônomos, eles não seguiam nenhuma regra local, como, por exemplo, eles não pagavam os impostos. Então, os poderosos de lá viram isso como uma ameaça. E esses poderosos, os republicanos, enviaram expedições contra Canudos. Foram 4 expedições. As 3 primeiras foram acedidas porque os Canudos venceram. Aí, então, enviaram a 4ª expedição, foi em 1897, e ela é enviada pelo presidente Prudente de Moraes. No início, os Canudos venceram essa 4ª expedição, só que depois o governo enviou reforços. E então invadiram a vila de Canudos, e a vila foi destruída e ninguém sobreviveu. E quando encontraram o corpo de Antônio Conselheiro, eles decapitaram o corpo dele. Pronto. Professora, eu vou falar um pouquinho sobre a Guerra do Contestado. Bom, vou falar mais sobre as causas. A Guerra do Contestado, como o próprio nome diz, ela aconteceu em uma área contestada, ou seja, uma área disputada, né, pelos estados do Paraná e de Santa Catarina, pelo fato dos limites eles não terem sido delimitados com rigor. Não havia uma certa regularização da posse dessas terras. E era uma área muito rica, tanto em erva mate como madeira. Os moradores dessa região, eles eram poceiros e pequenos fazendeiros que viviam da comercialização desses produtos. Outro fator também de tensão no contestado eram os conflitos violentos, né, que aconteciam entre os grandes fazendeiros. Os coronéis, junto com seus capatazes, eles invadiam as terras dos índios, dos poceiros, tudo para aumentar as fazendas de gado e de erva mate. Porém, a tensão ela aumentou ainda mais quando o governo brasileiro, o presidente Afonso Pena, ele contrata uma empresa estadunidense para construir uma estrada de ferro, uma ferroviária, que ligaria os estados de São Paulo a Rio Grande do Sul, faria essa ligação entre o Sudeste e o Sul. E, como parte do pagamento, ele cede uma faixa de 15 quilômetros de terra de cada lado dessa estrada, dessa ferrovia. E essa mesma empresa, ela também cria outra empresa, a Lamber, que passa a exportar a madeira para outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. E, com isso, as pessoas que viviam dessa extração da madeira, eles ficam arruinados, né, pelo domínio da Lamber sobre essas florestas. E, voltando sobre a construção da estrada, essa construção ela acaba atraindo muita gente, muitos trabalhadores para essa região. E, com o fim das obras, também muitas pessoas elas ficaram desempregadas, né, numa situação econômica precária. E, ao mesmo tempo, os poceiros, as pessoas que moravam ali há muito tempo, eles foram expulsos à força dessas terras, né, ficaram desocupados, desempregados. E, para o presidente, ninguém ocupava aquele espaço, né? Ele mandou fazer e não estava nem aí para as pessoas. E, para completar essas causas, o que causou essa guerra, tem também o messianismo, que foi algo que ajudou muito para que esse conflito acontecesse, né? Nesse tempo havia muitos monges, muitos religiosos, inclusive o monge José Maria, ele foi o líder desses sertanejos, dessas pessoas, e ele se sensibilizou com a situação dessas pessoas. Na verdade, o nome dele não era esse, né? Depois descobriram que o nome dele era outro. E em pouco tempo, ele ganha uma fama muito grande, muitas pessoas começam a seguir ele, o seu suposto dom de cura, e também ele se envolvia em outros problemas políticos, econômicos, e muitas questões que estavam além dos problemas espirituais. E agora, falando um pouquinho sobre José Maria com o seu reduto, inicialmente eles se fixaram em uma área de Santa Catarina, e foram perseguidos por coronéis, e as pessoas do Paraná eles começaram a chamar eles de fanáticos por Santa Catarina, né, por eles estarem lá. E pela primeira vez eles enviam 100 soldados, né, contra esse reduto. Porém, eles resistiram, mas o monge, José Maria, ele acaba morrendo durante o conflito. Professora, agora quem vai continuar é Laísa. Então, como a Fernanda disse, eu vou complementar a fala dela. Então, inconformados, os sertanejos diziam que José Maria iria ressuscitar e voltar a liderar o exército junto com São Sebastião.
para pôr em prática a lei da coroa do céu. Depois de resistir a várias expedições enviadas pelas autoridades, os sertanejos partiram para o ataque, invadiram e conquistaram cidades, bloquearam bloquearam a ferrovia de São Paulo, de Rio Grande e incendiaram a serraria da Luber. Em 1916, com o fim da guerra em 1916, com o fim da guerra do Contestado, foi celebrado um acordo que fixou os limites oficiais dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Sobre o cangaço. Bando de homens armados que saqueavam, assaltavam, eram comuns e já existiam. Eles normalmente eram liderados por um chefe. Mas os termos cangaço, cangaceiro, só veio surgir na área da Caatinga. Durante o século XVIII ao XIX, foi predominante o cangaço dependente. Para vocês entenderem melhor, no cangaço nós temos o cangaço dependente e o independente. Como eu falei, do século XVIII ao XIX, era predominante o dependente, que era um grupo de homens armados que tinham a proteção de um fazendeiro ou de algum chefe político. Eles serviam a esse chefe e pertenciam a eles eram pagos por esse chefe. Eles atuavam como segurança pessoal. Por exemplo, se ele servisse ao fazendeiro, eles seriam segurança pessoal desse fazendeiro, iriam tomar terras por ele, proteger suas terras e outras atividades. Já de 1896 a 1940, se desenvolveu aqui no Nordeste o cangaço independente, que era um bando de homens armados que agiam por conta própria. Eles tinham sim um chefe, mas eles não pertenciam a eles. Eles sobreviviam de assaltos e saques, e os cangaceiros não tinham uma moradia fixa. Eles viviam em luta constante contra os volantes, que era a polícia, né? E alguns líderes importantes foram Jesuíno Brilhante, Antônio Silvano, Senhor Pereira e o famoso Lampião. Sobre Lampião, ele ficou muito conhecido por sua ousadia nas lutas contra a polícia. O seu grupo era muito organizado e grande, o que chamou muita atenção para a época, também pela sua duração do grupo, o que era difícil na época. O seu objetivo era conseguir mais recursos para continuar no cangaço e vingar. Vingança também era um dos seus objetivos quando ocorria alguma traição ou ofensa. Ele conseguia dinheiro através de um tipo de imposto que ele pediu dos fazendeiros, comerciantes. Quando o motivo era vingança, como eu já falei, que também era um dos objetivos dele, ele humilhava ricos, autoridades, espancava, sequestrava, e como eu disse também, na maioria das vezes, com muita organização. Até que Lampião e Maria Bonita, e mais 9 companheiros, foram delatados e mortos, e decapitados. Logo após isso, Corisco assumiu o lugar de Lampião, mas 2 anos depois, Corisco veio a falecer, e assim foi o fim do cangaço independente. Eu queria dar continuidade, sim, à minha intervenção agora da equipe de Ana Laura. Como vocês complementam? Eu sei que o estudo é comum a todos, mas como vocês complementam esse estudo aí? Bom dia, me chamo Daniela e hoje eu e meu grupo vamos apresentar sobre 4 temas muito, muito importantes, que como o outro grupo já falou também, a gente também vai falar um pouco sobre esses assuntos. Bom, vou primeiro falar sobre a resistência, que a resistência nada mais é que dentro dela está a fraude eleitoral, que era coagida pelos poderosos, que tinha a população pobre também dos primeiros tempos da República, e é aí que veio uma manifestação e insatisfação em vários protestos. E veio a Guerra de Canudos. Bom, a Guerra de Canudos, eu vejo que foi uma das mais trágicas e terríveis histórias do Brasil, que acabou virando até uma obra-prima da literatura mundial,
eu quis citar Os Sertões, que foi de Euclides Cunha, que no final de tudo eu vou explicar por que eu quis citar essa obra. A história começa de Canudos num solo infértil e fecundo para as tragédias do sertão da Bahia. Eu quis citar isso porque naquele tempo era uma crise voltada à seca. Essa crise, ela era generalizada, como os engenhos tinham entrado em decadência. E também tem o fim da escravidão. Como estudamos ao longo do tempo, sabemos que os escravos, mesmo com o fim da escravidão, entre aspas, a sociedade não incluía eles. E eu quero também falar sobre, em 1878, que teve a terrível seca, que só no Ceará matou mais de 100 mil pessoas. Então, assim, era uma seca muito grande. E foi nesse solo fecundo que apareceu um nômade a viajar por ali, chamado Antônio Conselheiro. Esse homem foi muito falado nessa guerra. Como já diz o nome, era um homem que dava conselhos, ele tinha seus seguidores, pois ele influenciava. E em 1890, ele encontrou uma fazenda chamada Monte Belos, e com esses seus seguidores passou a ser uma comunidade chamada Canudos. E foi aí que foi crescendo, começou com 10 mil habitantes, depois foram para 20 mil habitantes, e como era uma comunidade, as roças eram coletivas, eles plantavam milho, mandioca, feijão, e eles tinham também uma economia, eles criavam cabras para utilizar, um exemplo, vender seu couro, leite, queijo, que foram até transportados para os Estados Unidos. E onde seu líder justamente era Antônio Conselheiro. E tudo parecia bem, até que em 1895, como ele era o líder dessa comunidade, o conselheiro comprou uma grande quantidade de madeira para construir uma igreja. E ele pagou a madeira, mas só que não foi entregue. E ele comprou essa madeira ao povo de Juazeiro. E como ele tinha esses seus seguidores, como eles eram fiéis a ele, né, eles foram até Juazeiro inconformados por conta que ele pagou essa madeira e não foi entregue. E foi aí considerado uma afronta ao Exército Nacional. E fora que também Antônio, ele era totalmente contra o regime republicano. Ele era considerado como um monarquista, porque havia tido como uma república a separação da igreja e Estado. E ele também não apoiava os impostos, porque naquele tempo já estava começando a cobrança, e aquela população também não estava, não apoiava isso. E foi aí também como uma população meio que odiada pelo Exército Nacional. E com isso, as polícias da Bahia e o Exército decidiram atacar Canudos, porque viam eles como um povo perigoso, fanático, era visto como uma ameaça, um povo monarquista. E com essas forças policiais, em 1896, para vocês terem uma noção, foram 4 tentativas. Teve a primeira tentativa, teve a segunda, teve a terceira e teve a quarta. E Moreira César, um coronel, um homem de engenho forte, né, foi para a Bahia arrasar com o povo de Canudos, com canhões, com 500 homens, mas só que ele acabou morrendo na terceira tentativa. É bom eu também falar que na primeira tentativa eles eram vistos como um povo muito inteligente, pois eles se esconderam quando eles vieram. E foi aí que eles não conseguiram ter essa guerra na primeira tentativa. E com canhões e 500 homens, e não conseguiram ainda. Foi aí que as coisas esquentaram, pois o próprio ministro foi para essa guerra. E foi aí que aconteceu uma coisa muito trágica, porque mataram todo mundo.
Nos meus estudos, eu vi que mataram literalmente 98% da população. E 2% eram mulheres e crianças que sobraram deles. E Canudos foi atacado em agosto. Foi um ano, de 1896 até 1897. Foi um ano para atacar eles. E cadê o Antônio Conselheiro? Antônio Conselheiro, ele foi morto no dia 22 de setembro e cortaram sua cabeça, que foi levada até para ser estudada. E eu quis citar a obra dos Sertões, de Euclides Cunha, porque ele foi um jornalista, que ele estava lá, e ele foi uma obra que também ajudou a contar essa história. Então, eu achei interessante citar ele também na minha fala. Pronto. Eu só senti falta de estar olhando para você, minha filha. Que espetáculo. Só senti falta de olhar nos seus olhos. Parabéns. Continua. Obrigada, Darwin. Eu vou falar sobre a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ela é dividida em duas fases, política e social. Na fase política, a gente tem 2 estados na disputa, que é Santa Catarina e Paraná. Como a gente sabe, em 1853 teve a emancipação do Paraná, e é a partir desse momento que o estado começa a questionar algumas terras de Santa Catarina. Como os estados não tinham um acordo de fronteiras entre eles usavam um tipo de acordo que era assim: se eu ocupo essa terra, então ela é minha. Então, assim que o Paraná desmembrou-se de São Paulo, ele olhou para aquelas terras e viu que existia mais paranaense do que catarinense. Então, por direito, a terra era deles. E foi assim que começou a disputa entre Santa Catarina e Paraná. No final do século XIX, eles ainda estavam disputando, quando, coincidentemente, passando por aquelas terras contestadas, teve a construção de uma ferrovia, que fez com que a disputa ficasse ainda maior. Em 1901, Santa Catarina decide entrar com uma ação no STF, Supremo Tribunal Federal, pedindo reconhecimento jurídico de que aquelas terras eram deles. Só que, se houvesse uma votação, o Paraná ganharia, porque as pessoas que moravam ali tinham mais apreço por Paraná, mas os políticos por Santa Catarina. Então, o Santa Catarina estaria na liderança. No entanto, as pessoas não queriam ser catarinense, e como a justiça não deixava elas ser paranaense, elas decidiram que não seria de nenhum dos dois, e fizeram um movimento pedindo autonomia daquelas terras para criar o Estado das Missões, mas essa tentativa foi fracassada. Só que a ameaça de um movimento grande fez com que o presidente da época intervisse, e é ele que lidera o fim do conflito. Então, em 20 de outubro de 1916, a gente tem a resolução do conflito político, que é a fronteira entre Santa Catarina e Paraná que existe hoje. Pronto. Olha, aí já deu um jeito, botou um gatinho, o gatinho ficou olhando para mim e eu olhando para o gatinho, olho no olho com o gatinho, não foi lá isso? Foi, professora. O bom é que o gatinho tá feliz, né? Posso prosseguir? Pois não, meu filho. A Guerra do Contestado, cabe ressaltar que ela está acontecendo ali na região sul do país, entre Santa Catarina e Paraná, e ela é um pouco moldada até por preconceito. Que preconceito é esse? É nós acharmos que ali não existiam pessoas que habitavam, não existia uma população nativa. Ali era uma região que era contido um vazio demográfico. Isso é totalmente errado, porque existiam nativos que exerciam atividades muito importantes. E por quê? Grandes propriedades de terra, coronéis, migraram para aquela região. Aquela região ela pode ser caracterizada por 3 motivos. É uma economia madeireira fantástica, principalmente de mata araucária, sensacional, a grande produção que tinha ali, que seria exportada para o exterior. Nós temos também a erva mate, e dentre outras atividades, que eram bestas de riqueza. E o poder econômico, como não diferentemente, sempre concentrado nas mãos de quem tinha poder, de quem tinha dinheiro, os coronéis.
E para que acontecesse o escoamento de produção e que as pessoas issem e vinham e pudessem voltar com maior facilidade, era necessário um meio de transporte. Isso chama a atenção para a construção de uma ferrovia. Seria necessário para o Brasil, para Santa Catarina, escoar a grande produção que tinha. E assim, houve a necessidade de interligar uma ferrovia ligando São Paulo a Rio Grande do Sul. Uma infraestrutura de transporte. O Brasil começa essa obra inicialmente como política, né? Uma obra que seria financiada apenas pelo governo, uma obra de iniciativa governamental em 1890. Porém, 16 anos depois, em 1906, o Brasil para as obras por não ter condições financeiras, orçamental, para prosseguir com a realização. E isso chama a atenção agora o surgimento de um magnata ocidental chamado Percival Facorde, que ele, a partir daí, assume a construção da obra, porém ele não só queria construir a obra para ser bonzinho para o Brasil. Ele tinha grandes interesses políticos também, né? Ele assume a obra com a sua empresa, Brasil Eye Company, e começa. Porém, foi criada uma política para beneficiar esse magnata, que seria a política dos 15 quilômetros, ou 15 mil metros, porque interligaria de um lado ao outro, a cada 15 quilômetros seria de Percival. Isso levou a um grande... os indígenas sofreram muito, porque era de predomínio indígena ali aquela região, como eu já falei, havia uma população nativa que foi dizimada da sua região. E também, muitas vezes, eles saíam dali e eram obrigados a continuar a trabalhar na ferrovia, já que era a única fonte de renda que eles podiam interagir para o próprio meio de vida. Isso levou ao surgimento de alguns ideais. Eles precisavam de um líder para seguir. Isso levou aos ideais ao messianismo. E dentre os principais, nós podemos caracterizar o monge. Nós tínhamos um sobressaio de monge aí da igreja, José Maria, conhecido como Santo Agostinho, que fundou, dentre outras comunidades, o Quadrado Santo. E ficou, né, uma confusão entre o poder e esse Quadrado Santo. Muito bem, David. Pronto, agora a fala é minha. Eu vou falar sobre... quebrou isso aqui. Sobre isso aqui, ó. Opa! Os cangaceiros. Que faz parte da nossa história. Nós somos nordestinos e isso tá na nossa história. Por quê? Foi uma resistência que deu-se entre o sertão nordestino, envolvendo o sertão de todos os estados nordestinos, do Juazeiro do Norte, no Ceará, até o Angico, em Sergipe. Então, a extensão geográfica é enorme, é muito grande. E eles vagavam, vamos dizer assim, andando em cima de cavalos, por esse meio de mundo, vamos dizer assim, sem água, uma seca enorme. Então, foi muito difícil. E vou falar sobre o cangaço. Desmistificar um pouquinho do que a gente acredita que cangaço é só Lampião e Maria Bonita. Realmente, foi muito importante, mas não é só isso. O cangaço deu-se do começo do século XVIII até o fim, até o século XX, mais ou menos, foi quando, já disseram aí, né, que quando Lampião foi morto. Mas a história do cangaço começa a partir de brigas familiares. Grandes famílias
com... A gente sabe que o povo nordestino, vamos dizer assim, é meio ignorante, como muita gente diz, meio bravo. E aí, entre essas brigas, famílias intrigadas, como a gente costuma dizer, havia muita vingança, muita morte. E a partir daí que foi criando-se essa coragem, vamos dizer, de realmente botar a cara e fazer justiça ou não fazer justiça, né? Uma resistência. Então, havia dois tipos de cangaço, o dependente e o independente. O dependente ainda se divide em duas classes, né? O prestador de serviços, que era pago por qualquer pessoa que tivesse dinheiro, e o satisfatório, que era para fazendas, sabe, de coronéis e tal. Esses cangaceiros só prestavam serviço a essas determinadas fazendas. E andavam com os donos dela, né, uma forma de segurança, faziam mandados, e enfim. E o mais famoso, que é o independente, que é como a gente costuma dizer, o bandidismo, né? E muita gente conhece como heróis e outras pessoas como terroristas, como, enfim, uma coisa negativa. E por que não ser uma junção dos dois, né? Eles faziam os saques em várias casas, mas era mais, assim, casas ricas, de coronéis, e, enfim, e aí ajudavam alguns pobres, que eram os cangaceiros independentes, né? E aí que vem o grupo de Lampião, que foi um grupo que teve muita, vamos dizer, como é que eu posso dizer, minha gente? Achei a palavra para poetisa. Eu sou poetisa, eu não acho palavra. Habilidade, foi muito visto, né? Pronto, isso. Aí eles andavam, e a morte de Lampião foi muito falada, né? Porque ele morreu no Angico. Depois do Rio São Francisco, eu tive o prazer de conhecer lá até o lugar da morte dele mesmo. É uma coisa muito marcante na história, né? Depois da morte de Lampião, foi morto pelas volantes. Volantes eram o quê? Eram grupos de soldados mandados pelo governo, na era de Vargas, que tinham a finalidade, o objetivo era acabar com o cangaço. E, assim, matar mesmo os cangaceiros, né? Para os cangaceiros, eles chamavam os volantes de macacos, porque as roupas eram marrons, para se misturar com o cenário da Caatinga, né? E, assim, foi numa situação como se fosse uma traição, né? Alguém disse que Lampião estava no Angico, assim, parou para dormir, e aí aconteceu a morte de Lampião. Os volantes mataram. Depois, demorou muito pouco o mandato de, assim, vamos dizer, a continuação com o Corisco, e acabou realmente o cangaço, mas ficou muito marcado na nossa história. E é isso, eu acabo de escutar de duas equipes um show de conhecimentos, e por isso eu fico muitíssimo feliz aqui, radiante, de tudo que estava escutando. A hora da gente já passou, mas eu sei que vocês estão no intervalo de lanche, aí vocês podem fazer uma forcinha e ficar só um tiquinho mais aqui comigo. De novo, eu já estou redirecionando, né? Amanhã, na nossa aula de 8 horas, que é de geografia, mas não vai ser de geografia, eu começo com vocês, eu vou selecionar uma equipe, tem todas as equipes 4, certo? Mas eu não vou ter tempo de falar com todas. Então, eu vou selecionar uma das equipes 4 de qualquer turma, e essa equipe vai apresentar, e em seguida, todos vocês, e por isso eu, de novo, enfatizo, chame os colegas que, porventura, não estão nessas aulas presenciais, virtuais, mas que têm acesso, porque a gente sabe também que tem alguns que não têm condição de ter acesso mesmo, mas os que tiverem, peçam para entrar, porque vocês precisam ser avaliados, e amanhã é o dia dessa avaliação para a gente de sociologia, tá certo? Olha só, vou falar bem rapidinho
se tratando de resistência. Parabéns às duas equipes, foi muito bom mesmo. A Aline quer falar, levantou. A Aline, que é a Ariana, né? Quer falar? Não? Ô, professora, amanhã eu não vou poder participar da aula, porque amanhã eu tenho que fazer umas compras para minha mãe, que ela não pode mais sair de casa, ela tá com medo dessa doença. Tá certo, querida. Depois a gente vê como é que vai vir essa participação, tá certo? Professora. Depois tá certo. Oi. Professora. Oi, Bruno. Oi. Vitória da minha sala, ela me mandou mensagem dizendo que não vai poder participar da aula porque ela tá doente e ela tá sob medicamento que somente o médico pode passar, ela não pode tomar qualquer tipo de remédio. Ela disse que não vai participar. Tá certo, meu filho, tá justificado, sem problema. Melhoras para ela. Olha, e aí eu estava querendo falar com vocês, né, contribuir de duas excelentes participações, né, dois grupos formidáveis que apresentam sobre o tema resistência. E aí, Ana Laura, no meio da sua fala, ela falou assim, muito mais do que só violência, ou muito mais do que só, como se fosse assim, só reivindicar alguma coisa, nós estamos falando de resistência contra a opressão, e é isso, minha gente. Em meio a essa situação que nós já entendemos, política do Brasil, do final do século XIX e início do século XX, essa política do café com leite, que nós vamos chamar de Primeira República Brasileira ou de República Velha, nós precisamos entender que a situação nacional, ela é extremamente opressora. Lembrem-se que a escravidão, ela é decretada fim em 1888. Um ano depois é a proclamação da República, minha gente, é 1889. E esse escravo que passou a vida toda sendo escravo e que agora é chamado de ex-escravo, o que ele foi fazer? Quais foram as oportunidades de vida que lhe foram garantidas como direitos essenciais? Nenhuma. Eles tiveram duas opções, ou ficar nas fazendas dos seus ex-donos como empregados quase que escravos, certo? Com migalhas, ou eles decidiram se aventurar nessas cidades maiores que estavam promovendo industrialização. Chegando lá, eles encontraram portas fechadas, porque a sociedade, que ainda hoje discrimina, ali ela não estava pronta para receber e acolher. Então, o ex-escravo, ele foi fechado às portas. E como ele iria sobreviver? De bicos, de subemprego, analfabeto, passou a vida inteira só em um trabalho miserável, sem nenhum recurso, sem condições nem oportunidades. É por isso, meninos, e eu já disse isso a vocês em algumas salas, é por isso que nós, como historiadoras, defendemos sim as cotas. Eu não estou dizendo como um plano permanente para existir no Brasil, mas nós temos ainda no século XXI, vergonhosamente, uma grande dívida social com o negro, com as minorias, com o indígena. Nós temos essa dívida. Nós não permitimos que essas pessoas tivessem igualmente acesso às condições. É por isso que ainda hoje nós não somos, enquanto negros, a maioria nas escolas finalizantes. É por isso que nós somos minoria nos cargos de autoridade. É por isso que nós somos minorias nas oportunidades de melhores condições de vida. É por isso. Então, a gente tem uma dívida gigante com a nossa sociedade. E nós precisamos lutar por essa igualdade. Então, o acesso à universidade, que é uma conversinha de faz de conta, de dizer, mas todos somos intelectualmente capazes. Isso é verdade. Mas, embora sejamos todos intelectualmente capazes, não tivemos os mesmos acessos. E por isso a gente precisa das cotas para minimizar essas situações. Eu vi um dado que eu comemorei essa semana. Eu li uma reportagem da USP, vocês sabem, uma das melhores e maiores universidades da América Latina, em São Paulo, e a USP comemorava que pela primeira vez
o número de estudantes de escolas públicas aprovados foi maior do que de escolas particulares. Vocês têm ideia da dimensão e da importância disso? É algo a ser comemorado e louvado. Não porque até aqui os jovens de escolas públicas não tivessem capacidade intelectual, pelo contrário, viu? Quanto mais eu leciono, mais eu sei onde estão as melhores mentes pensantes. Estão aqui, na rede pública, sem dúvida nenhuma. O que a gente comemora é saber que, se nós estamos em maioria lá, significa dizer que nós vamos mudar a história. Significa dizer que vocês vão mudar a história da família de vocês, a história de vocês e a história do nosso país. A gente precisa de acesso. E a gente só consegue acesso com oportunidades. Então, que venham mais universidades para dar direito a quem tem de fato e de direito o certo de estar lá. Eu não estou dizendo que aluno de escola particular não deva estar nas federais, mas eu estou dizendo que de escolas particulares, de pais abastados financeiramente, economicamente, podem pagar universidades particulares. E que a escola pública, ela sirva desse exemplo. E que vocês usem também as escolas particulares, eu estou falando de universidades, as universidades particulares, e sim, entrem como bolsistas. Arrasem no Enem e conquistem 100% de bolsa e entrem, 90% de bolsa e entrem. Quanto vocês puderem com a família de vocês, façam. Não existe essa de a melhor universidade, a melhor universidade quem faz somos nós, meninos. Nós fazemos a universidade da gente, não é ela que vai nos fazer. Sim, os grandes centros de estudo, sem dúvida nenhuma, o SUS, estão nas federais, os grandes centros de estudos. E a isso nós devemos graças e louvores, com certeza absoluta, a esses cientistas. Mas não significa dizer que nas privadas nós não tenhamos excelência também. Então, lutem por esse direito. Essa resistência ali do final do século XIX, início do século XX, que ela venha em nossas veias, no nosso sangue, lotado de desejo de mudança. E qual é a principal resistência que um jovem pode fazer contra um governo? Estudar. É a principal resistência que a gente pode fazer, minha gente. É estudar e transformar a nossa realidade. Não existe resistência maior para quem não quer nos dar a oportunidade do que ver que a gente chegou lá, que a gente conquistou lá, né? Eu fico empolgada, eu vou sair, porque vocês vão entrar em outra aula, mas amanhã eu começo falando um pouco com vocês, mas eu quero que vocês só me lembrem de complementar Canudos, ressaltando, Daniela, que me emocionou ao falar de sertões, inclusive, hashtag fica a dica, sertões Euclides da Cunha, Enem, viu? Literatura com tudo, cuidado, lê, tem que ler, sim, esses clássicos, né? E aí, Daniela trouxe brilhantemente para a gente, e ressaltar a vocês que, para nós, como historiadores, né, para mim, como historiadora, Canudos foi o primeiro movimento organizado de sem terras no Brasil. Canudos foi o primeiro movimento de sem terra organizado no país. E muitas vezes nós não sabemos disso. Nós lutamos por terra desde a invasão. Os indígenas lutam por suas terras desde a invasão. Mas Canudos mostrou ordeiramente como nós podemos, sim, dividir e viver bem, plantando e colhendo de uma terra. E aí eu acrescento na fala das meninas que falaram sobre Canudos, que acreditem, Canudos, no seu auge, contou com 25 mil pessoas. Isso significa mais do que a população de Cachoeirinha, queridos. E eles conseguiram ali, como as meninas também colocaram, eles conseguiram ali uma organização de sobrevivência quase que autônoma.
quase que autônoma. Então, é um grande exemplo que a gente precisa dividir as terras. Tem hoje todas as questões sobre os movimentos sem terras e todos os processos corruptivos que são envolvidos com estes. Eu não estou negando isso. Mas eu estou dizendo que a luta e a resistência, ela vem organizada lá de trás. E que a gente precisa se empoderar desse conhecimento para poder também agir dignamente pela busca dos nossos direitos, tá? Queridos, olha, amanhã, 8 horas, a gente se encontra com um grupo... Professora, licença. Professora. Oi, não, Jéssica. Oi, meu amor. Ô, meu amor, no caso, os trabalhos que não deu para apresentar hoje, a gente apresenta amanhã, não é isso? Amanhã eu vou chamar um dos grupos 4. Eu não vou chamar todas as turmas. Como eu coloquei lá no aviso, eu ia buscar grupos aleatórios, ou seja, selecionar um de uma turma, outro de outro, entende? E dando sequência, porque se for todas as equipes, realmente a gente não consegue nem nessas 3 aulas da semana. Então, tá bom, professora, tá bom, obrigada. Amanhã eu vou chamar. Independente, cuidado, tá? Cuidado a todos, porque eu preciso de todos vocês, porque amanhã eu não fico em história. Amanhã eu vou me embora para sociologia e vocês são avaliados em sociologia também. Tem nota de sociologia com isso. Tá certo, pessoal? Gente, um cheiro. Vamos embora para outra aula. Até amanhã. Passem um dia feliz.